bom dia. Queremos convidar você que está em casa para cantar o hino Deus está aqui. Crendo que Ele está aqui no meio de nós, vamos louvar a Ele nessa manhã. Deus está aqui, aleluia, certo aqui eu respiro, certo amanhã que se levanta, certo que te fala e pode ouvir. Deus está aqui, aleluia, certo aqui eu respiro, certo amanhã que se levanta, certo eu te falo e pode ouvir. Deus está em ti, aleluia, certo aqui eu respiro, certo amanhã que se levanta, certo eu te falo e pode ouvir. Deus está em nós, aleluia, certo aqui eu respiro, certo amanhã que se levanta, certo eu te falo e pode ouvir. Certo eu te falo e pode ouvir. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que nós iniciamos mais esse momento de culto e o celebramos em nome e para a honra daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus assim nos diz: grande paz têm os que amam a sua lei, para eles não há tropeço. E uma palavra especial como saudação nessa manhã é a palavra que se encontra em Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 3, que assim diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nos últimos tempos nós temos passado momentos bem difíceis, e eu não preciso enumerá-los aqui nessa manhã. Eu quero apenas lembrar que nos últimos dias, quando se anunciava esse frio tão intenso, ao mesmo tempo que muitas pessoas se alegravam com a possibilidade de ver a neve, outros tantos ficavam preocupados, especialmente com aqueles que vivem nas ruas, que não têm alimento, que não têm casa, que não têm vestimenta decente, e esse frio poderia trazer tamanho sofrimento. Sofrimento parece ser a tônica dos últimos tempos vividos por nós. E o que isso tudo tem a nos dizer, o que isso tudo quer nos ensinar? Nesse dia nós queremos falar um pouquinho sobre isso, tomando por base aquele que sofreu tanto e que aprendeu tanto por meio do sofrimento, que é Jó. Portanto, quero convidar você a permanecer conosco nesse tempo, para estarmos olhando um pouquinho para o sofrimento e aprendendo especialmente com essa experiência de Jó. Eu quero convidá-los a nós termos uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, nós estamos reunidos aqui nesse momento na Tua casa para louvar e bendizer o Teu nome. Certamente Tu tens muito a ensinar a cada um de nós. E quando nós falamos em sofrimento, Senhor, é algo que nós não queremos, que nós não desejamos. Mas olhando, Senhor, para essa palavra de saudação inicial já, nós percebemos que as tribulações, elas acabam sim ensinando a todos nós, assim como ensinaram a Jó também, o qual nós iremos uma vez
mais estudar e nos voltarmos, Senhor, para a sua vida, a sua história, para aprender com Ele também. Portanto, abençoa, Senhor, esse momento de culto que nós temos aqui. E acima de tudo, Senhor, mais uma vez te pedimos, perdoa-nos. Perdoa-nos de todos os nossos pecados. Perdoa-nos pela nossa indiferença para com as pessoas que estão à nossa volta e sofrem necessidade. Perdoa-nos, Senhor, quando nós pecamos em pensamentos, em palavras, em ação. Enfim, Senhor, limpa e purifica a nossa vida. É o que nós te pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu havia dito, nós queremos nessa manhã olhar para esse homem que sofreu e que aprendeu muito junto do seu Deus. E num determinado momento, já no final da sua história, nós temos uma oração proferida por Jó, aonde ele vai dizer assim, Jó 42, 1 até 6. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste que é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Até aqui a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Temos diante de nós, assim eu creio, o maior exemplo de sofrimento e de paciência registrado na palavra de Deus, registrado nas Sagradas Escrituras. E sem sombra de dúvidas, esse exemplo está para mim e para você nessa manhã também, para nos ensinar e para nos exortar. É Tiago que assim disse, e nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Jó, em meio a todo aquele sofrimento, expressou o seu desejo sincero, dizendo como eu gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro, ou que com uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. E é isso que acontece, o desejo de Jó acaba se cumprindo para que com a sua experiência, eu e você pudéssemos aprender ainda hoje. Foi exatamente isso que aconteceu. E que talvez a partir dessa palavra nós devêssemos gravá-la também nas tábuas do nosso coração, como diz o salmista. Porque elas podem mudar o nosso destino, assim como mudou o destino de Jó. Podem mudar a minha e a sua vida, como mudou a vida do Jó. E essa palavra nessa manhã, portanto, está para a nossa orientação, instrução, direção. O livro de Jó começa assim dizendo, na terra de Uz morava um homem chamado Jó, ele era bom, honesto, temia a Deus e procurava fazer o que fosse do seu agrado. Jó era um homem bom, um homem cheio de valores e de princípios, e que tinha no seu coração o desejo de agradar a esse Deus, porque tinha ouvido falar desse Deus, tinha aprendido a seu respeito muitas coisas, o que fazia com que ele fosse de fato um homem de bons princípios, honesto, temente a Deus, que se desviava do mal, como diz a palavra,
Essas são qualidades positivas e que foram também, sim, percebidas por Deus. E aí o Deus eterno disse ao inimigo Satanás: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Olha só que coisa interessante. Não é qualquer pessoa falando a respeito de Jó. É Deus dizendo ao seu respeito: não há ninguém tão bom e tão honesto como ele no mundo inteiro. Ele me teme e procura fazer a minha vontade e não fazer nada daquilo que é errado. Então nós podemos dizer nessa manhã que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal e com isso era alguém exemplar. E de repente Deus permite ele mergulhar num mar de sofrimento, de tribulação, e a pergunta é: por que Deus permite que isso aconteça na sua vida? Agora, também é importante lembrar que tamanha dor, tamanho sofrimento foram permitidos por Deus, e Deus não permitiu nada que fosse além das suas forças. É importante sabermos isso. Deus estava no controle. Tudo que Deus permitia que Jó experimentasse estava dentro das suas possibilidades de aguentar a situação. Tribulações que vêm para mudar a vida e a história desse homem. Tribulação que, além de ensinar a ter paciência, também nos leva a perguntar por que tudo isso que nós temos que passar nesse tempo. Por que eu e você temos que atravessar tantas coisas? Quero dizer que Deus, Ele nos permite vivenciar isso tudo. Os acontecimentos desse ano não estão aí por acaso, estão aí para ensinar a mim e a você. É interessante olhar porque na palavra que nós ouvimos de saudação, de abertura desse culto, vai dizer que todas essas tribulações, elas não são por acaso, mas elas têm uma intenção por detrás delas. A tribulação produz perseverança, a tribulação produz experiência e a tribulação produz a esperança. Importante lembrarmos disso, para não reclamarmos tanto das situações adversas que nós estamos atravessando hoje, nesse tempo. Importante é dizer aqui que Deus não tem planos de sofrimento para os seus filhos. Deus, Ele não nos quer ver sofrendo. Se um pai natural não se alegra no sofrimento do seu filho, muito menos o nosso Pai Celestial, que é Deus, Ele não tem prazer no meu e no teu sofrimento. Agora, é importante também lembrarmos que em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 6, nos é dito o seguinte: se necessário sejamos contristados por várias provações. Presta atenção. Se necessário sejamos contristados por várias provações. Ou seja, a expressão se necessário nesse texto está querendo nos ensinar algo muito importante. É preciso que eu e você passemos por isso tudo, por provação, por sofrimento, por dor, senão nós não vamos conseguir receber a instrução e a direção que vem da parte de Deus. Não é assim que a gente costuma dizer: se não vem pelo amor, vem pela dor. Às vezes os ensinamentos só são aprendidos por nós quando são carregados de dificuldades, de sofrimento. No capítulo 42 de Jó, o versículo 5, nós podemos ouvir Jó
Jó a partir do sofrimento, a partir de tudo aquilo que nós ouvimos a respeito de Jó, que era bom, que era honesto, que era íntegro, que era temente a Deus, que não havia ninguém tão parecido com ele na face da terra. Jó, depois de todo esse sofrimento, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Veja bem, mais uma vez eu repito, Jó era um homem íntegro e um homem temente a Deus, isso é, um homem que se desviava do mal, porém somente conhecia a Deus de ouvir falar. Não era uma experiência de fato com esse Deus. Ele servia a um Deus de quem ele tinha ouvido falar e tinha sido zeloso também na sua vida perto desse Deus. E ele quer, portanto, nos ensinar que, além de ouvir falar, nós precisamos de uma experiência real com esse Deus. Deus, ele deseja também se revelar a mim e a você, nós precisamos pensar nisso, em meio a tantos sofrimentos dos últimos tempos. A Bíblia diz que Deus quer um relacionamento conosco. E se nós olharmos lá para o princípio da criação, nós vamos ver que lá no princípio Deus já andava com as suas criaturas na virada do dia. Com Adão e Eva, Deus estava na virada do dia para que eles pudessem se relacionar com Ele. A palavra de Deus vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você e eu não podemos pensar nas misericórdias de Deus sem pensar na presença do Deus misericordioso e, portanto, nós precisamos nos relacionar com Ele, ter intimidade com Ele. É como se Ele trouxesse a cada dia para mim e para você uma dose de misericórdia no café da manhã, e eu preciso, portanto, estar com Ele. Então Jó servia a Deus, porém não conhecia o Deus, não tinha uma experiência de fato com Ele. E agora ele diz: hoje os meus olhos te veem. Dentro do coração de cada um de nós, de cada cristão, deve existir esse clamor: eu preciso ver, conhecer, experimentar esse Deus que eu tenho aprendido desde a minha mais tenra idade. E quando ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, ele vai dizer: agora eu me arrependo. A presença de Deus faz ele olhar para dentro de si mesmo e leva ao arrependimento, e leva-o a botar o pó, a cara no pó, a reclinar diante do Senhor. A presença de Deus, ela vai possibilitar e permitir arrependimento. E esse arrependimento é que vai produzir em nós santidade. E a santidade, por sua vez, vai produzir em nós autoridade. Vamos ser cristãos que de fato têm autoridade naquilo que dizem, por causa do seu viver e da sua experiência com Deus. Jó até então era um servo de Deus, mas ele se torna, a partir dessa experiência, um amigo de Deus. E amigo é isso, que tem relacionamento, que está perto. 1 Pedro, no capítulo 1, verso 6, diz: nisso exultais, embora no presente por breve tempo seja necessário que sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível,
mesmo ouro apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O que nós precisamos é desse relacionamento. Como eu já mencionei antes, a expressão "se necessária", ela vai dar a ideia de que a aprovação, somente quando nós passamos por ela, é que isso irá produzir fé verdadeira e autêntica, ou revolta no ser humano. E eu e você que precisamos escolher o que nós vamos querer. O que nós precisamos entender é: os pensamentos de Deus são sempre de paz e não de mal. E se nós precisamos atravessar nos últimos tempos por muitas coisas, nós podemos tirar disso tudo ensinamento e aprendizado para as nossas vidas. Lembrando de que Deus não quer o mal para mim e para você. Ele não quer o sofrimento, mas que alguns ensinamentos nós só vamos aprender por meio de tamanho sofrimento. O que Deus quer desde o princípio está revelado lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus diariamente. Para Abraão, ele disse: anda na minha presença e seja perfeito. Ele disse a Moisés: na minha presença, ou a minha presença irá contigo, e eu serei contigo todos os dias, e eu te darei descanso. E Jesus Cristo disse aos seus discípulos, e consequentemente isso se estende também a mim e a você: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Enfim, o que Deus deseja é ter comunhão conosco, baseado na graça e favor imerecidos. E a pergunta é: nós queremos de fato ter comunhão com Ele? Todas as vezes que o Senhor se manifesta a alguém, isto em si já constitui uma prova de que Ele deseja relacionar-se conosco. Existe um provérbio muito interessante que assim diz: se você olha para o abismo, Ele olha de volta para você. E isso tem um ensinamento também para nós, e que é verdadeiro. Talvez você já sentiu isso, quando você está diante de um precipício e deita em cima daquela pedra e olha para baixo, parece que aquela distância de onde você está até o final do precipício te puxa para baixo. Você já sentiu esse tipo de sensação? Não é nada agradável. Mas o ensinamento que esse provérbio tem para mim e para você é: se você olha muito para a presença de Deus, Ele também irá olhar para você. Ele vai se voltar para você. Então, quanto mais nós podemos estar perto desse Deus, tendo um relacionamento com Ele, talvez não tenhamos que passar por tantos sofrimentos para aprender algumas coisas. Mas eu quero dizer a você nessa manhã que eu não quero que Deus poupe nenhum sofrimento, se necessário for, para que eu esteja sempre perto dele. E eu espero que você também possa olhar para isso tudo com esse olhar. Com o olhar de Jó, por exemplo, que diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora esse sofrimento me fez te conhecer de fato e de verdade. E por isso eu me arrependo, e por isso eu te louvarei. Eu quero lembrar nessa manhã a você de uma palavra muito preciosa que está no livro dos Salmos
e que eu quero ler para você nesse momento. Essa é uma palavra que você pode também cantar. Nós conhecemos uma canção que vai dizer assim, presta atenção na leitura desse salmo. Ele vai dizer: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos justos lhe exultemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou esse aflito e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, e vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Com essa palavra eu quero finalizar esse tempo, esse momento de reflexão, para que nós possamos louvar e bendizer o Senhor e depositar assim nele toda a nossa confiança e a nossa esperança. É em Jesus Cristo que eu e você precisamos fazer isso. E por isso saiba que a nossa segurança, ela está em Jesus Cristo. Cante conosco. Passo a ler então o edital de convocação que diz assim: Palhoça, 21 de agosto de 2020. Na qualidade de presidente da comunidade evangélica luterana do Aririú, usando da atribuição que lhe confere o Estatuto, convoco os membros da comunidade para a Assembleia Geral Ordinária
a realizar-se no dia 22 de setembro de 2020, em primeira convocação às 19h30, com a maioria dos membros presentes, e em segunda convocação às 20h, com a presença de no mínimo 20 pessoas presentes, na Avenida Bom Jesus de Nazaré, número 2195, bairro Aririu, Palhoça, com a seguinte ordem do dia: leitura de convocação para a Assembleia, parecer do Conselho Fiscal e eleição do presbitério. Assinado Paulo Roberto Parnoff, presidente. Obrigado, Paulo. Eu só quero lembrar e reforçar, então, para esse dia é importante que nós estejamos de fato aí. Dia 22 de setembro de 2020, no próximo mês, dia 22, às 19h30, nós queremos especialmente estar elegendo o novo presbitério da comunidade. E você é convidado a estar presente também nesse momento. Muito obrigado. Nós queremos finalizar esse momento de culto com uma palavra que assim diz: grande paz tem os que amam a sua lei. Para eles não há tropeço. Não é por acaso que eu escolhi novamente essa palavra para finalizar esse momento. Com ela nós começamos o nosso momento de culto. E com ela nós queremos finalizar, sabendo que a orientação e a direção vêm da palavra de Deus. E todo ensinamento que ela nos proporciona vai nos fazer evitar muitos dos nossos sofrimentos. Queremos orar. Querido Deus e Pai, graças nós te rendemos pela vida, o exemplo, a história desse homem. E nós queremos te pedir, ó Pai, que realmente Tu venhas nos ensinar todos os dias por meio da Tua palavra. E se necessário, não nos poupes dos sofrimentos, para que não venhamos a nos desviar dos Teus caminhos. E que a nossa experiência contigo não seja apenas de ouvir falar, mas seja uma experiência de fato e de verdade, verdadeira, sincera. Que, Pai, todos os que conosco estão nessa manhã possam desenvolver um relacionamento de intimidade contigo, para que Tu nos dê, Senhor, a direção que nós precisamos para os nossos dias. Isso nós te pedimos e por isso também te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos ainda receber a bênção de Deus. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre a tua vida e te acompanhe todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Eu quero desejar um bom domingo a você, uma semana abençoada e que nós possamos viver bem perto desse Deus que é rico em amor e misericórdia para com os seus. Bom domingo a todos.